Fala aí pessoal, estamos aqui mais um Na Cola da Prova e hoje o tema do nosso vídeo é Diretas Já. Lembrando que somos um canal de dicas e a ideia é que você preste atenção na aula do professor para você aprender esse tema mais aprofundadamente. Isso daqui é só para você ter uma noção de como isso aparece nos vestibulares, nas provas, tudo bem? Então valorizem os professores, hein moçada? No início dos anos 80, a ditadura passava por um processo de grande desgaste. O general Geisel, ele havia dito que haveria uma abertura política, mas essa abertura estava demorando demais. Ele disse que essa abertura seria lenta, gradual e segura. Só que ele não deu um prazo para quando ela se concluiria. De fato, ali no início dos anos 80, a repressão já era bem menor. A gente vai ver a permissão para a existência de partidos políticos, vamos ver aí uma maior abertura para as liberdades de expressão, vamos ver aí o fim do AI-5, que a propósito fizemos um vídeo sobre isso. Clica aqui no card para você acompanhar. O general Figueiredo, que foi o último dos ditadores que subiu ao poder em 1979, ele havia dito que faria a reabertura política, nem que fosse na marra. Só que o processo estava demorando demais, a sociedade estava cansada, os políticos começavam a vir a público e a pedir que o processo fosse mais rápido. E para piorar, por essa época o Brasil entrava numa crise econômica profunda, com um desemprego lá em cima, uma inflação altíssima, uma dívida externa absurda e a desigualdade batia recordes. Greves começaram a pipocar, principalmente no ABC paulista. Novas lideranças sindicais começaram a surgir e a pressão crescia cada vez mais sobre o governo militar. O governo militar permitiu eleições diretas para governador em 1982, coisa que não acontecia desde os anos 60, e a oposição ao regime venceu em vários estados, inclusive em estados estratégicos nos maiores colégios eleitorais da época, como São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. No ano seguinte, teve eleições livres também para prefeito e a oposição também conseguiu uma vitória esmagadora nas principais capitais do país, mostrando o desgaste da ditadura. E foi justamente aí, no ano de 1983, que a população se deu conta de que elegia praticamente todos os cargos diretamente pelo voto direto. Faltava só um cargo, o cargo de presidente da República. As diretas já, esse movimento, ele nasceu tímido ali por volta de 1983, com lideranças populares, lideranças sindicais, lideranças políticas, que começaram a chamar a população para essa questão, a necessidade de a gente votar já para presidente da República. No final de 83, começou a acontecer manifestações aqui, manifestações acolá, ainda pequenas, que foram crescendo e crescendo cada vez mais. O movimento pela redemocratização tomou conta da sociedade e chegou inclusive ao futebol, em especial no clube Corinthians, dentro do movimento Democracia Corintiana. Jogadores como Sócrates, Casagrande, Vladimir começaram a entrar na onda da democratização e levaram essa ideia para dentro do clube. Começaram a discutir que a democracia ela deveria servir também para tomar as decisões dentro do clube. E eles conseguiram contagiar os outros jogadores, levando inclusive a democracia corintiana para dentro de campo, contagiando a grande torcida do Corinthians. Quem fez esse roteiro? Porque Cáspio tem que elogiar o Corinthians. A propósito, pessoal, a gente tem um vídeo aqui sobre política e futebol. E vocês vão ver que, independente do clube que você torce, a política e o futebol acabam se misturando bastante. Clica aqui no card aqui em cima que você vai ver. Em janeiro de 1984, essas várias movimentações em favor da democracia e das diretas já se convergiu numa grande manifestação que aconteceu na Praça da Sé, na cidade de São Paulo, um grande comício que reuniu lideranças políticas, lideranças dentro do mundo das artes intelectuais e reuniu mais de 1,5 milhão de pessoas. Nos meses seguintes, passeatas, comícios tomaram o Brasil. Milhões de pessoas saíram às ruas pedindo as eleições diretas para presidente. Queremos votar para presidente. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos eleger o presidente do Brasil. No Congresso Federal, o deputado Dante de Oliveira, do PMDB, ele propôs uma emenda para mudar a Constituição e já em 1984 a gente escolhesse
o nosso próximo presidente pelo voto direto. No dia em que foi votada a emenda Dante de Oliveira, cerca de 112 deputados não compareceram por conta de uma manobra do governo. A medida precisava de 2/3 do Congresso para ser aprovada. E mesmo 298 deputados tendo votado a favor, 65 votado contra, não teve voto suficiente e a emenda não passou. O Brasil tinha parado para assistir aquela votação histórica. Mais uma decepção, mais um balde de água fria nessa década tão complicada que ficou conhecida como década perdida. Em 1985, um colégio eleitoral elegeu um novo presidente para o país, só que de maneira indireta. A gente não participou. No entanto, as diretas já foram fundamentais para que os militares se afastassem de vez do poder, para que eles não tentassem nenhuma manobra para continuar nem mesmo nos bastidores. As diretas já foi um movimento muito importante na história do país e costuma aparecer bastante nas provas. Então a gente vai dar uma olhada numa questão aqui que caiu na ESPM. Segue aí o texto. No Brasil, autoritário, sinais evidentes de crise. O mandato presidencial do general Figueiredo caminhava para o final e se temia que mais uma vez o presidente fosse escolhido por um colégio eleitoral que deveria, como sempre, referendar o nome indicado pelos detentores do poder. Para alterar tal perspectiva, a oposição apresentou uma emenda constitucional que pretendia introduzir as eleições diretas. A emenda Dante de Oliveira, nome do deputado do PMDB do Mato Grosso, que apresentou, foi votado sobre grande expectativa popular, depois de ampla mobilização popular na campanha das diretas já. A decisão do Congresso Nacional, quando da votação na Câmara dos Deputados, foi de: dá uma olhada aí nas opções, vê qual que encaixa melhor. Item A, rejeição, pois a emenda necessitava de 2/3 dos membros do Congresso e faltaram 22 votos para alcançar tal marca. Item B, aprovação, resultado que garantiu a vitória de Tancredo Neves, candidato das oposições nas eleições diretas para a presidência de 85. Item C, aprovação, entretanto, a eleição direta para o presidente não valeria para a eleição de 85 e só passaria a valer na eleição seguinte. Item D, aprovação, entretanto, a intervenção das Forças Armadas impediu a realização de eleições. Item E, rejeição, tendo a interferência das Forças Armadas imposto a eleição de José Sarney, candidato do governo. Pessoal, sabendo que a emenda foi rejeitada pelo Congresso, seria possível apenas A e a E. E levando em consideração que os militares não interferiram no processo, o item E ele não faz sentido. Portanto, a correta é o item A. Pessoal, obrigado por visualizar mais um vídeo na Cola da Prova. A gente está aqui toda semana com um vídeo novo. E lembrando, hein? Calma, não fecha o vídeo ainda. Lembrando, se você está prestando vestibular, está fazendo prova, está no colégio, está no ensino fundamental, no cursinho, a gente tem aí já um monte de vídeo no nosso acervo. Clica aqui no canal, descobre os vídeos, acompanha, segue, que você não vai se arrepender, beleza? Valeu e até o próximo vídeo na Cola da Prova.